Perdi minha esposa e meu filho, e junto com eles, perdi a fé no amor. Então, abandonei minha fortuna e me fiz de pobre para descobrir se alguém ainda seria capaz de amar um homem sem status. Foi assim que encontrei a única pessoa que me enxergou quando eu não tinha mais nada. Se essa história tocar seu coração, siga o canal agora e fique comigo para mais relatos reais de dor, escolhas difíceis e recomeços improváveis. Aqui, cada história prova que a gentileza ainda pode mudar destinos. Acordo todo dia antes do sol nascer, não por disciplina, mas porque o sono não vem mais como antigamente. Fico ali deitado na cama rangendo, olhando para o teto de madeira escura, ouvindo o vento bater na janela mal fechada. Quando levanto, a casa está fria, silenciosa demais. Faço café no fogão a lenha, aquele café preto e forte que aprendi a tomar sozinho, e saio para o terreiro ainda no escuro. Minha fazenda fica no interior de Goiás, perto da divisa com o Tocantins. Terra vermelha, capim seco na maior parte do ano e um silêncio que pesa nos ombros. Herdei tudo isso do meu pai. 300 alqueires de terra, gado Nelore espalhado pelos pastos, cercas que vivem precisando de conserto, currais velhos de madeira que resistem ao tempo. Tenho peões que trabalham aqui. Tenho capatazes que cuidam do gado. Tenho uma casa grande demais para um homem só. Mas não tenho ninguém que pergunte se estou bem quando fecho a porta do quarto à noite. Faz 3 anos que perdi minha esposa e meu filho no mesmo parto. 3 anos e 120 dias, para ser exato. Eu contava os dias no começo. Agora só conto os anos porque dói menos assim. Ela se chamava Cristina. Tinha 22 anos, cabelo castanho comprido, sorriso que iluminava a cozinha nas manhãs frias. Estava grávida de 8 meses quando começou a sentir dores. Levei ela correndo para o hospital na cidade, 1 hora de estrada de terra batendo o carro todo. Os médicos tentaram. Fizeram tudo o que podiam, mas às vezes tudo não é suficiente. Ela morreu segurando minha mão. O menino nasceu morto, nem nome dei para ele. Não consegui. Enterrei os 2 no cemitério da cidade, debaixo de um ipê amarelo que floresce todo ano em setembro. Voltei para a fazenda outro homem, ou talvez tenha voltado menos homem, menos tudo. No começo, as pessoas vinham me visitar, traziam comida, palavras de consolo, orações. Depois de uns meses, pararam de vir. A vida continua para quem está vivo. Eu entendo isso, mas para mim a vida tinha parado naquela sala de hospital e eu não sabia como fazer ela andar de novo. Continuei tocando a fazenda porque era o que sabia fazer. Acordava, montava a cavalo, percorria os pastos, olhava o gado, consertava o que estava quebrado. Mas era tudo automático, mecânico, como se eu fosse uma engrenagem funcionando sem alma. As pessoas ao meu redor começaram a me tratar diferente também. Não era mais o Marcelo, era o fazendeiro, o dono de terras. O homem que tinha dinheiro no banco, cabeças de gado, caminhonetes novas na garagem. Percebi isso aos poucos. Quando eu falava, todos concordavam. Quando eu chegava, todos sorriam. Mas ninguém me contrariava, ninguém me desafiava, ninguém me tratava como igual. Eu tinha virado uma posição social, não uma pessoa. E isso doía mais do que eu imaginava. Comecei a reparar nas conversas. Sempre giravam em torno de negócios, de terras, de preço de boi. Ninguém me perguntava se eu estava dormindo bem, se eu tinha pesadelos, se às vezes acordava achando que Cristina ainda estava ali do meu lado. Ninguém queria saber do homem, só do patrimônio. Foi numa tarde de agosto, sentado sozinho na varanda da casa grande, que tomei a decisão mais louca da minha vida. O sol descia vermelho atrás dos morros, tingindo tudo de laranja e sombra. Eu segurava um copo de cachaça que nem estava bebendo, só olhava para o líquido transparente refletindo a luz. E pensei, será que alguém ainda é capaz de gostar de mim sem saber quem eu sou? Será que existe amor de verdade nesse mundo? Ou tudo que eu vivi com Cristina foi só sorte? Será que as pessoas só me querem pelo que eu tenho? A pergunta ficou martelando na minha cabeça por dias.
Não conseguia tirar ela de lá. Quanto mais pensava, mais tinha certeza de que precisava descobrir a resposta. Não podia continuar vivendo cercado de gente que só via meu dinheiro. Não podia continuar sendo tratado como um cofre ambulante. Precisava saber se ainda existia bondade genuína, amor verdadeiro, alguém capaz de enxergar um homem por quem ele é, não pelo que ele possui. Foi assim que decidi fazer algo que todos chamariam de insanidade. Decidi abandonar tudo. Meu nome, minha posição, minhas roupas de fazendeiro rico. Ia me transformar num trabalhador pobre, num peão de trecho, e andar de fazenda em fazenda, oferecendo serviço em troca de comida e pouso. Queria ver como as pessoas me tratariam quando eu não tivesse nada. Queria descobrir se alguém ainda seria capaz de me oferecer gentileza sem esperar nada em troca. Levei uma semana planejando. Conversei com meu advogado, deixei tudo organizado. A fazenda ficaria sob a administração do meu capataz mais antigo, um homem de confiança chamado Severino. Ele não entendeu nada quando expliquei, achou que eu estava enlouquecendo de vez, mas concordou em tocar tudo enquanto eu estivesse fora. Disse que ia viajar, que precisava de um tempo longe. Não menti, só não contei a verdade toda. Numa manhã de setembro, peguei uma mochila velha, coloquei dentro 2 mudas de roupa simples, uma toalha surrada e saí a pé pela porteira da fazenda. Deixei as caminhonetes na garagem, deixei as botas de couro boas no armário. Calcei uma botina gasta, vesti uma calça jeans desbotada e uma camisa xadrez com remendos nos cotovelos. Coloquei um boné velho na cabeça. Olhei no espelho antes de sair e não me reconheci. Parecia outro homem, um homem comum, um homem pobre. Caminhei pela estrada de terra sentindo o sol esquentar as costas. A poeira subia com cada passo, grudava na pele suada, entrava pelo nariz. Eu não estava acostumado com aquilo. Sempre andava de carro, sempre tinha conforto. Agora estava a pé, como milhares de outros homens que percorrem o interior do Brasil atrás de trabalho. E pela primeira vez em anos, senti algo diferente do vazio. Senti medo, curiosidade, uma pontinha de esperança de que talvez, só talvez, eu encontrasse algo que valia mais do que tudo que eu tinha deixado para trás. Passei por 3 fazendas nos primeiros dias. Em todas elas, fui tratado com indiferença ou desprezo. Ofereceram serviço pesado, comida ruim, um canto qualquer para dormir. Ninguém perguntou meu nome de verdade. Ninguém quis saber de onde eu vinha. Era só mais um peão passando. E peão não merece atenção. Eu entendia agora o que significava ser invisível. Entendia o que era não ter voz, não ter valor aos olhos dos outros. E cada dia que passava, mais eu percebia como o mundo trata diferente quem não tem nada. A 4ª fazenda ficava a uns 30 quilômetros da cidade de Porangatu, norte de Goiás. Cheguei lá no final da tarde, depois de caminhar o dia inteiro debaixo de um sol que parecia derreter a terra. Minhas costas doíam. Meus pés estavam inchados dentro da botina velha. Eu tinha sede, fome e uma vontade enorme de desistir de tudo e voltar para minha casa. Mas alguma coisa me empurrava para frente. Talvez fosse orgulho, talvez fosse desespero, ou talvez fosse só a necessidade de provar para mim mesmo que ainda existia humanidade nesse mundo. A propriedade era grande, bem cuidada, com cercas novas e pasto verde. Dava para ver que tinha dinheiro ali. A casa-sede era imponente, 2 andares, pintura branca impecável, varanda ampla com cadeiras de balanço. Tudo muito bonito, muito organizado. Passava uma impressão de prosperidade e ordem. Cheguei pela entrada principal, tirei o boné sujo e bati na porta. Quem atendeu foi uma mulher de uns 50 anos, bem arrumada, cabelo preso num coque, vestido estampado limpo. Ela me olhou de cima a baixo com uma expressão que eu já conhecia. Era o olhar de quem vê lixo na porta de casa. Desprezo puro, nem disfarçava. "O que você quer?" perguntou ela, segurando a porta como se eu fosse tentar invadir. "Boa tarde, senhora. Estou procurando trabalho, qualquer serviço. Sei lidar com gado, consertar cerca, carpir pasto. Aceito pagamento em comida e um lugar para dormir." Ela me avaliou de novo.
mais devagar dessa vez. Seus olhos pararam nas minhas mãos calejadas, na minha roupa surrada, na poeira que cobria meu rosto. Virou a cabeça para dentro da casa e gritou: Arnaldo, tem um peão aqui querendo serviço. Um homem apareceu atrás dela. Devia ter uns 60 anos, barriga grande, camisa social aberta no peito, chinelo de dedo. Tinha cara de quem manda e não gosta de ser contrariado. Ele me olhou com o mesmo desprezo da mulher. Que tipo de serviço você sabe fazer? Perguntou, a voz grossa, cansada. Tudo que o senhor precisar. Trabalho duro, não tenho preguiça. Só preciso de comida e um canto para dormir. Ele pensou por uns segundos, olhou para a mulher, depois voltou para mim. Tá bom. Tem uma cerca caída lá nos fundos da propriedade. Preciso que alguém conserte. Se você der conta, pode ficar uns dias. Mas não vai dormir dentro de casa. Isso eu já aviso. Tem um galpão velho lá perto do curral. Durma lá. E a comida você pega na cozinha, mas só depois que todo mundo comer. Entendeu? Entendido, senhor. Obrigado pela oportunidade. Ele não respondeu. Só fechou a porta na minha cara. Fiquei ali parado, segurando meu boné, sentindo o peso daquele tratamento. Era exatamente isso que eu queria experimentar. Era exatamente assim que o mundo tratava quem não tinha nada. Mas saber disso na teoria era uma coisa. Sentir na pele era completamente diferente. Doía. Doía de verdade. Caminhei até os fundos da propriedade, seguindo as indicações que o capataz me deu no caminho. A cerca estava realmente caída, uns 50 metros de arame farpado arrebentado, mourões tortos. Ia dar trabalho. Comecei na hora, mesmo cansado, mesmo com fome. Precisava provar que merecia ficar ali. Trabalhei até escurecer, consertando o que dava, amarrando arame, endireitando mourões. Quando a noite caiu, guardei as ferramentas e fui procurar o galpão. Era um lugar abandonado, cheio de teia de aranha, cheiro de mofo e ração velha. Tinha uns sacos de milho empilhados num canto e algumas ferramentas enferrujadas penduradas na parede. Não tinha cama, não tinha luz. Estendi minha toalha no chão de terra batida e sentei ali, olhando para o nada. Meu estômago roncava de fome, meu corpo doía inteiro. Mas o que mais doía era a solidão, a sensação de ser tratado como menos que humano, de ser invisível. Fiquei ali sentado por quase 1 hora, tentando decidir se ia até a cozinha pedir comida ou se ia dormir com fome mesmo. Foi quando ouvi passos se aproximando. Levantei a cabeça e vi uma silhueta na porta do galpão. Era uma moça jovem, devia ter uns 20 e poucos anos. Magra, cabelo preso num rabo de cavalo simples, vestindo uma saia longa desbotada e uma blusa branca meio surrada. Ela segurava um prato coberto com um pano. Boa noite, disse ela, a voz baixa, quase um sussurro. Boa noite, respondi levantando devagar. Ela entrou no galpão, olhou ao redor como se estivesse verificando se alguém mais estava ali e então estendeu o prato na minha direção. Trouxe comida. Pensei que você devia estar com fome. Peguei o prato com as 2 mãos, destapei o pano. Tinha arroz, feijão, um pedaço de carne cozida e uma fatia de abóbora. Comida simples, mas preparada com cuidado. Senti um nó na garganta. Não pela comida, mas pelo gesto, pela gentileza, pela humanidade que eu não esperava encontrar ali. Muito obrigado, moça. Sério, você não precisava. Ela deu um meio sorriso tímido e balançou a cabeça. Precisava sim. Ninguém devia dormir com fome. Fiquei olhando para ela, tentando entender quem era aquela pessoa. Ela não se vestia como a dona da casa. Não tinha o ar superior dos outros. Parecia alguém que conhecia trabalho duro, que conhecia dificuldade. Suas mãos eram ásperas, com calos e pequenos cortes. Suas roupas eram limpas, mas muito usadas. Ela era diferente, completamente diferente. Como é seu nome? Perguntei. Helena, respondeu ela baixando os olhos. E o seu? Hesitei por um segundo. Não podia dizer meu nome verdadeiro. Não ainda. Pode me chamar de Zé. Prazer, Helena. Prazer, Zé. Bem-vindo. Ela deu mais um sorriso.
Virou as costas e saiu do galpão antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa. Fiquei ali parado, segurando o prato quente, sentindo o cheiro da comida subindo. Aquilo era mais do que comida. Era bondade, era empatia, era exatamente o que eu estava procurando. E tinha vindo da pessoa que ninguém na casa grande parecia notar. Sentei de novo no chão e comi devagar, saboreando cada garfada. A comida estava deliciosa, não porque fosse especial, mas porque tinha sido feita com cuidado. Alguém tinha pensado em mim. Alguém tinha visto minha humanidade quando todos os outros só viam um peão sujo e cansado. E pela primeira vez em muito tempo, senti uma pontinha de algo que eu achava que tinha morrido junto com Cristina. Senti esperança. Acordei com o canto do galo ainda no escuro da madrugada. Meu corpo doía dos pés à cabeça. Dormir no chão de terra tinha cobrado seu preço. Levantei devagar, espreguicei as costas travadas e saí do galpão para lavar o rosto na torneira do curral. A água estava gelada. Me acordou de vez. Olhei para o céu começando a clarear. Respirei fundo o ar frio da manhã e voltei para a cerca que precisava terminar de consertar. Trabalhei a manhã inteira sem parar. O sol foi subindo, esquentando, transformando o dia numa fornalha. Suor escorria pelo meu rosto, grudava a camisa nas costas, deixava gosto de sal na boca. Mas eu não parava. Queria terminar o serviço. Queria provar meu valor. Não para o dono da fazenda, mas para mim mesmo. Para lembrar que eu ainda sabia trabalhar com as mãos, que eu ainda tinha utilidade além do sobrenome e da conta bancária. Por volta do meio-dia, o capataz apareceu a cavalo, inspecionou o trabalho, resmungou algo que não entendi direito e foi embora sem dizer se estava bom ou ruim. Continuei trabalhando. No final da tarde, a cerca estava pronta. Arame esticado, mourões firmes, porteira funcionando. Bom trabalho. Trabalho honesto. Voltei para o galpão sujo de terra e suor, me lavei na torneira de novo e esperei para ver se iam me chamar para comer. Ninguém chamou. Fiquei ali sentado na porta do galpão, olhando o movimento da casa grande. Dava para ver a família toda reunida na varanda jantando. O dono Arnaldo, a esposa, 2 filhos homens já adultos e mais algumas pessoas que deviam ser agregados ou parentes. Conversavam alto, riam, comiam com tranquilidade. Ninguém olhou na minha direção. Ninguém se lembrou que tinha um trabalhador esperando. Eu era invisível para eles, menos que um cachorro. Pelo menos os cachorros ganhavam restos de comida. Quando já estava começando a escurecer, ouvi passos de novo. Era Helena. Ela vinha andando devagar, olhando para os lados como se tivesse medo de ser vista. Trazia outro prato coberto. Parou na minha frente, estendeu o prato e deu aquele mesmo sorriso tímido de ontem. Trouxe o jantar. Desculpa a demora. Você não precisa fazer isso, moça. Sério, não quero te causar problema. Ela balançou a cabeça, empurrando o prato na minha direção com mais firmeza. Não é problema. Eu quero trazer. Peguei o prato. Desta vez, reparei melhor nela. Helena tinha olhos castanhos fundos, quase pretos, que pareciam carregar um cansaço antigo. Seu rosto era bonito, mas havia uma tristeza ali que nenhuma beleza conseguia esconder. Suas mãos tremiam levemente quando soltou o prato. Ela estava com medo. Mas medo de quê? Você mora aqui na fazenda? Perguntei, tentando puxar conversa. Moro, respondeu ela baixinho. Nasci aqui. É filha do seu Arnaldo? Ela hesitou. Olhou para o chão, demorou para responder. Sou, mas ninguém fala sobre isso. Não entendi na hora, mas também não quis forçar. Percebi que era um assunto delicado. Ela ficou ali parada por mais uns segundos, como se quisesse dizer alguma coisa, mas não soubesse como. Então suspirou, deu um aceno de cabeça e foi embora andando rápido. Comi sozinho de novo, pensando naquela resposta estranha. Filha que ninguém fala sobre. O que significava aquilo? Terminei a comida, lavei o prato na torneira e deixei ele numa pedra perto do galpão para ela pegar depois. Deitei no chão duro, tentando dormir, mas minha cabeça não parava de trabalhar.
Tinha alguma coisa muito errada naquela família, e Helena estava no meio disso. Nos dias seguintes, a rotina se repetiu. Eu trabalhava o dia inteiro em serviços pesados que ninguém queria fazer. Limpava curral, consertava porteiras, capinava ao redor dos galpões. O tratamento continuava o mesmo: frieza, indiferença, desprezo mal disfarçado. A família comia na varanda, conversava entre si, me ignorava completamente. Eu era um instrumento, uma ferramenta, não uma pessoa. Mas Helena aparecia todo dia. De manhã cedo, trazia café com pão. No almoço, levava um prato escondido até o galpão. À noite, trazia o jantar. Sempre quieta, sempre cuidadosa, sempre olhando para os lados com medo. Comecei a reparar mais nela, reparar que ela trabalhava tanto quanto eu, mais até. Via ela carregando baldes de água, lavando roupa no tanque, varrendo a casa, cozinhando, limpando. Nunca parava, nunca descansava, e ninguém agradecia. A esposa de Arnaldo gritava ordens o tempo todo. Os filhos tratavam ela como empregada, mandando buscar isso, trazer aquilo, fazer isso, fazer aquilo. O próprio Arnaldo ignorava completamente a presença dela. Era como se Helena fosse um fantasma. Existia para servir, mas não para ser vista, não para ser reconhecida, não para ser amada. Uma noite, depois de uma semana trabalhando ali, sentei com ela na porta do galpão. Ela tinha trazido o jantar e ia embora, mas eu pedi para ela ficar. Hesitou bastante, olhou para os lados, mas no final sentou num toco de madeira perto de mim. Ficamos em silêncio por um tempo, só ouvindo o som das cigarras e o vento batendo no capim seco. "Posso te fazer uma pergunta?" disse eu com cuidado. Ela olhou para mim assustada, mas assentiu. "Por que você é a única pessoa aqui que me trata como gente?" Helena abaixou a cabeça. Seus dedos brincavam nervosamente com a barra da saia. Demorou tanto para responder que pensei que ela não ia falar nada. Mas então sua voz saiu, baixa e trêmula. "Porque eu sei como é ser tratada assim." Aquelas palavras me acertaram no peito como um soco. Olhei para ela com atenção. Ela não levantou a cabeça. Continuou olhando para o chão, para os próprios pés descalços, para a terra vermelha embaixo. "Você também é invisível aqui, não é?" Perguntei, já sabendo a resposta. Ela assentiu devagar. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela, brilhando na luz fraca que vinha da casa grande. Meu coração apertou. Estirei a mão, quase toquei o ombro dela, mas parei no meio do caminho. Não tinha intimidade para isso. "Ainda não. Sinto muito, Helena." "Não precisa sentir," ela disse, limpando o rosto com as costas da mão. "É assim desde que nasci. Minha mãe era empregada aqui. Meu pai, ele aproveitou dela. Nasci desse erro. Sou filha, mas não sou filha. Moro na casa, mas não sou da família. Trabalho, mas não recebo nada. Só fico porque não tenho para onde ir." A história dela me partiu por dentro. Enxerguei naquela moça toda a injustiça do mundo concentrada numa vida só. Ela não tinha escolhido nascer. Não tinha escolhido as circunstâncias, mas pagava por elas todo santo dia, rejeitada pela própria família, usada como mão de obra gratuita, invisível dentro da própria casa. "Você já pensou em ir embora?" perguntei. Ela deu um risinho amargo sem alegria. "Para onde? Não tenho dinheiro, não tenho ninguém, não sei fazer nada além de trabalhar na roça. Para onde uma mulher como eu vai, Zé? Vou morrer aqui. Sei disso." A resignação na voz dela me destruiu. Ela tinha desistido. Tinha aceitado o destino que jogaram na cara dela. E o pior, ela achava que merecia aquilo, que não tinha direito a nada melhor, que tinha nascido para sofrer em silêncio. Naquela noite, depois que Helena voltou para casa, fiquei acordado até tarde pensando. Eu tinha saído da minha vida procurando amor verdadeiro, bondade genuína. Tinha achado em Helena. Mas junto com isso, tinha achado uma injustiça tão profunda que não conseguia ignorar. Não podia simplesmente ir embora e deixar ela ali.
Não depois de ter visto sua humanidade, não depois de ter recebido dela o que ninguém mais ofereceu, respeito. Mas eu ainda não sabia o pior. Ainda não sabia que a situação de Helena era muito mais grave do que eu imaginava e que eu tinha muito pouco tempo para fazer alguma coisa. Foi num domingo de manhã que descobri a verdade. Eu estava no galpão organizando umas ferramentas quando ouvi vozes alteradas vindo da casa. Gritos, discussão. Não era minha intenção espiar, mas as vozes estavam altas demais para ignorar. Me aproximei devagar, fiquei escondido atrás de um trator velho e prestei atenção. Era Arnaldo discutindo com outro homem, um sujeito alto, de uns 40 anos, chapéu de couro na cabeça, roupas caras, jeito de quem manda. Ele falava alto com arrogância. Arnaldo, já faz 3 meses que você me deve. 50 mil reais não é pouca coisa. Eu fui paciente, mas minha paciência acabou. Eu sei, seu Geraldo, eu sei, mas a situação tá difícil. A seca matou muito gado, perdi dinheiro na última venda, preciso de mais tempo. Mais tempo? O tal Geraldo deu uma risada seca. Você já teve tempo demais, ou você me paga até o fim do mês ou eu tomo essa fazenda. Simples assim. Ouvi o silêncio pesado que veio depois. Arnaldo devia estar desesperado. 50 mil reais. Dívida grande. Suficiente para quebrar uma propriedade se não fosse paga. Fiquei ali quieto, sem saber se devia sair ou continuar escutando. Foi quando a esposa de Arnaldo entrou na conversa. A voz dela calculista, fria. Seu Geraldo, e se a gente oferecer outra forma de pagamento? Que forma? Ele perguntou desconfiado. A Helena. Você sempre disse que precisava de uma mulher para cuidar da sua casa. Ela é trabalhadora, sabe cozinhar, limpar, fazer tudo. E é nova ainda. Pode ter filhos, dar continuidade para sua família. Meu sangue gelou. Eles estavam negociando a vida de Helena como se ela fosse gado, como se fosse um objeto. Uma mercadoria para pagar dívida. Não consegui acreditar no que estava ouvindo. Minha primeira reação foi sair dali e gritar, acabar com aquela conversa absurda. Mas me segurei. Precisava ouvir até o fim. Precisava saber exatamente o que estava acontecendo. Geraldo ficou em silêncio por uns segundos. Depois deu uma risada. A bastarda? Você quer me dar a bastarda como pagamento? Ela não tem mais ninguém, seu Geraldo. Não vai fazer falta aqui. E você ganha uma esposa sem precisar procurar. É bom negócio para os dois lados. Esposa? Geraldo riu de novo, dessa vez com mais maldade. Eu não quero ela como esposa, mas como doméstica, como alguém para cuidar da casa. Isso serve. Tá bom, aceito a proposta. Você me entrega a menina até o fim da semana e a gente quita metade da dívida. Os outros 25 mil você me paga em 6 meses. Fechado? Fechado, disse Arnaldo, a voz derrotada mas aliviada. Saí dali andando rápido, com o coração batendo descontrolado no peito. Raiva, indignação, nojo, tudo misturado dentro de mim. Eles iam entregar Helena para o Geraldo, iam vendê-la como escrava. E pior, ela nem sabia ainda. Iam decidir o destino dela sem perguntar nada, sem dar chance de escolha. Voltei para o galpão tentando pensar com clareza. Precisava fazer alguma coisa. Mas o quê? Eu era só um peão de passagem. Não tinha autoridade ali. Não tinha como impedir aquilo. Ou tinha? O dia passou devagar. Trabalhei mecanicamente, a cabeça longe dali. Helena apareceu no almoço com a comida. O mesmo sorriso tímido de sempre. Ela não sabia de nada. Estava ali, tranquila, sem imaginar que sua vida ia virar de cabeça para baixo em questão de dias. Quis contar para ela. Quis avisar, mas não consegui. Como que conta uma coisa dessas? À noite, depois do jantar, ela voltou para buscar o prato. Dessa vez pedi para ela sentar de novo. Precisava falar. Precisava preparar o terreno. Ela sentou no mesmo toco de madeira, as mãos cruzadas no colo, o rosto cansado, iluminado pela lua cheia. Helena, posso te fazer outra pergunta? Ela assentiu. Se você pudesse sair daqui, você sairia?
Ela me olhou surpresa, como se a pergunta fosse absurda. Já te falei, Zé, não tenho para onde ir. Mas se tivesse, se alguém te ajudasse. Ela franziu a testa, confusa. Por que você está perguntando isso? Respirei fundo. Não podia contar a verdade toda ainda, mas podia plantar a ideia. Porque acho que você merece mais do que isso aqui. Você é uma pessoa boa, Helena. Merece ser tratada com dignidade. Merece ter uma vida de verdade, não só trabalho e solidão. Os olhos dela encheram de lágrimas. Ela desviou o olhar, limpou o rosto rapidamente. Eu já aprendi a não sonhar, Zé. Sonhar só machuca. Mas e se não for sonho? E se for real? Ela ficou quieta por um longo tempo. Então levantou, ajeitou a saia e me olhou com uma tristeza que cortava a alma. Boa noite, Zé. E obrigada por se importar. Ninguém nunca se importou antes. Foi embora antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa. Fiquei ali sozinho, olhando a silhueta dela desaparecer no escuro. Meu peito apertava. Tinha que pensar num plano, tinha que agir rápido. Porque, se eu não fizesse nada, Helena ia se tornar propriedade daquele homem cruel. E eu não ia conseguir viver comigo mesmo sabendo que podia ter impedido isso. Na segunda-feira de manhã, enquanto consertava uma porteira perto da casa, ouvi a conversa. A esposa de Arnaldo chamou Helena na cozinha e deu a notícia. Não consegui ouvir tudo, mas ouvi o suficiente. Ouvi Helena chorando, ouvi ela implorando, ouvi a mulher mandando ela calar a boca e aceitar o destino, ouvi a porta batendo. Minutos depois, Helena saiu correndo da casa, correu pelos fundos em direção aos pastos, as mãos no rosto soluçando. Larguei as ferramentas e corri atrás dela. Encontrei ela sentada debaixo de uma árvore seca, abraçada nos próprios joelhos, chorando descontroladamente. Sentei do lado dela, sem dizer nada. Só fiquei ali, presente. Ela chorou por muito tempo. Chorou tudo que tinha guardado. Toda a dor, toda a injustiça, toda a solidão. Quando finalmente se acalmou um pouco, levantou o rosto vermelho e olhou para mim. Vão me entregar para o seu Geraldo, como pagamento de dívida, como se eu fosse uma coisa. Eu sei, disse eu, a voz baixa. Eu ouvi, ela me olhou assustada. Você sabia? Ouvi eles conversando ontem. Desculpa não ter te contado antes. Não sabia como. Helena começou a chorar de novo, mais baixinho dessa vez. Suas mãos tremiam, todo o seu corpo tremia. Eu não quero ir, Zé. Eu tenho medo dele. Ele é cruel. Todo mundo sabe. Ele vai me usar e depois vai me jogar fora. Ou pior, muito pior. Segurei a mão dela. Pela primeira vez toquei ela de verdade. Sua pele estava fria, apesar do calor. Estava gelada de medo. Olhei nos olhos dela e falei com toda a convicção que tinha dentro de mim. Você não vai para lugar nenhum com ele. Eu prometo. Como você vai impedir? Ela perguntou desesperada. Você não pode fazer nada. Você é só... Ela parou, percebendo como as palavras soavam. Mas eu não me ofendi, porque ela tinha razão. Naquela situação, como Zé o peão, eu não podia fazer nada. Mas como Marcelo o fazendeiro, eu podia tudo. E tinha chegado a hora de revelar quem eu realmente era. Segurei as duas mãos de Helena com firmeza. Ela me olhava com os olhos vermelhos de tanto chorar, o rosto marcado pelo desespero. Respirei fundo. Chegara a hora de contar a verdade. Uma verdade que podia mudar tudo entre nós. Ou destruir tudo. Helena, eu preciso te contar uma coisa. E você vai achar que eu estou mentindo, mas juro por tudo que é sagrado que é verdade. Ela me olhou confusa, assustada até. Que coisa, Zé? Meu nome não é Zé. Meu nome é Marcelo. Marcelo Augusto Ferreira da Silva. Eu sou dono de uma fazenda a uns 100 quilômetros daqui. 300 alqueires de terra, mais de 500 cabeças de gado. Eu não sou peão, Helena. Eu fingi ser para testar uma coisa, para descobrir se ainda existia bondade verdadeira no mundo. O rosto dela mudou completamente. Passou da confusão para o choque, do choque para a descrença. Ela soltou minhas mãos como se tivesse queimado. Levantou rápido, deu 2 passos para trás. Você está brincando comigo?
A voz dela saiu trêmula, misturada com raiva e mágoa. É isso que você está fazendo? Brincando com uma coitada que não tem nada? Não, Helena, não. Levantei também, tentei me aproximar, mas ela recuou mais. Eu tô falando sério, eu juro. Deixa eu te explicar. Explicar o quê? Que você ficou aqui fingindo ser pobre enquanto eu... A voz dela falhou, mas lágrimas desceram. Enquanto eu me abria com você, enquanto eu confiava em você... Eu não queria te machucar, Helena. Nunca. Você tem que entender. Eu perdi minha esposa há 3 anos. Ela morreu no parto junto com nosso filho. Desde então, as pessoas só se aproximam de mim por causa do dinheiro. Ninguém me vê de verdade. Ninguém liga para quem eu sou. Só ligam para o que eu tenho. Eu precisava saber se ainda existia alguém capaz de gostar de um homem sem saber quanto ele vale. Precisava saber se o mundo não tinha virado só interesse e falsidade. Ela me olhava com os olhos arregalados, ainda desconfiada, mas prestando atenção. Eu andei por várias fazendas sendo tratado como lixo, ignorado, desprezado, humilhado. Mas quando cheguei aqui, você apareceu com comida, com gentileza, com respeito. Você me tratou como ser humano quando ninguém mais fez isso. E cada dia que passava, eu ia vendo quem você realmente é. Uma pessoa boa num lugar ruim. Uma luz no meio de tanta escuridão. Helena balançou a cabeça, as lágrimas ainda escorrendo. Se você é quem diz que é, por que não falou antes? Por que deixou eu passar vergonha? Por que deixou eu confiar num mentiroso? Porque eu precisava ter certeza, Helena. Precisava saber se você era verdadeira. Mas agora eu sei, e agora eu posso te ajudar de verdade. Posso impedir que você seja entregue para aquele homem. Posso te tirar daqui. Posso te dar uma vida melhor. Ela deu uma risada amarga sem humor nenhum. Me dar uma vida melhor? Como? Me contratando de empregada na sua fazenda? Me transformando na sua doméstica de luxo em vez da doméstica daqui? Não, disse eu firme. Não é isso que eu quero. Então, o que você quer? Olhei fundo nos olhos dela. Meu coração batia tão forte que parecia que ia sair do peito. Sabia que o que ia dizer podia soar absurdo, precipitado, mas era a verdade mais honesta que eu tinha dentro de mim. Eu quero te oferecer uma escolha, Helena. Uma escolha de verdade, que ninguém nunca te deu. Você pode vir comigo para minha fazenda e morar lá sem dever nada para ninguém. Pode trabalhar se quiser ou não. Pode ter seu próprio quarto, sua própria vida, sua liberdade, sem compromisso nenhum comigo. Ou... Parei. Respirei fundo. Ou... Ela perguntou quase num sussurro. Ou você pode aceitar ser minha esposa. Não por interesse. Não porque você está precisando. Mas porque nesses dias aqui eu descobri em você tudo que eu achei que tinha morrido junto com a Cristina. Descobri bondade. Verdade, humanidade. E se tem uma coisa que eu aprendi nessa jornada, é que essas coisas valem mais do que qualquer fortuna nesse mundo. O silêncio que veio depois foi ensurdecedor. Helena ficou me olhando como se eu tivesse falado em outra língua. Sua boca estava entreaberta, seus olhos arregalados. Ela não acreditava no que estava ouvindo, e eu não podia culpá-la. Você está me pedindo em casamento? A voz dela saiu tão baixa que quase não ouvi. Tô. Mas não porque você precisa de resgate. E não porque eu tô sendo bonzinho. Tô pedindo porque você me fez lembrar que ainda existe coisa boa nesse mundo. Porque você me ofereceu dignidade quando eu não tinha nada. Porque você me viu como ser humano quando ninguém mais via. E porque pela primeira vez em 3 anos eu olho para alguém e sinto que não tô completamente sozinho no mundo. Lágrimas escorriam pelo rosto dela sem parar agora, mas eram diferentes. Não eram de desespero, eram de choque, de confusão, de algo que podia ser esperança. Como eu posso confiar em você? Ela perguntou, a voz quebrada. Como eu sei que isso não é mentira? Que você não vai me levar para sua fazenda e fazer o mesmo que o Geraldo faria? Você não pode saber, disse eu com honestidade. Não tem como eu provar com palavras. Só tem um jeito de você descobrir se eu tô falando a verdade. Que jeito?
confiando em mim, arriscando, dando um passo de fé no escuro. Ela ficou ali parada, tremendo inteira, lutando consigo mesma. Dava para ver a guerra acontecendo dentro dela, o medo contra a esperança, a desconfiança contra a possibilidade de algo melhor, a resignação contra a coragem de escolher um caminho diferente. Finalmente, depois do que pareceram horas, mas devem ter sido só alguns minutos, ela falou: "Se eu for com você e descobrir que você mentiu sobre qualquer coisa, eu fujo. Não importa para onde. Eu sumo. Entendeu?" "Entendi. E você tem todo o direito. Mas eu não menti, Helena, sobre nada do que falei agora." Ela assentiu devagar. Limpou o rosto com as mãos. Respirou fundo. "Então tá, eu vou. Não porque eu acredito totalmente em você, mas porque se eu fico aqui, meu destino já está decidido. E é um destino que eu não quero. Pelo menos com você, tem uma chance de ser diferente. Uma chance pequena, mas tem." Senti um alívio tão grande que minhas pernas quase falharam. Ela tinha aceitado. Tinha escolhido confiar, mesmo com medo, mesmo sem garantias. E isso mostrava a coragem que ela tinha dentro, a força que ninguém aqui tinha visto. "A gente precisa sair daqui hoje à noite", disse eu. "Não dá para esperar. Se eles descobrem o plano, vão impedir. Como a gente vai sair? Eles vão ver. A gente vai a pé, pela estrada de terra. É longe, mas dá para chegar numa cidade até amanhã de manhã. De lá eu faço contato com minha fazenda, busco meu carro e a gente volta. Vai dar certo." Ela olhou para a casa grande ao longe, aquele lugar que tinha sido sua prisão a vida inteira. Então olhou para mim de novo. "E se eles vierem atrás? Não vão conseguir me impedir de proteger você. Isso eu prometo." Helena assentiu. Pela primeira vez desde que a conheci, vi um sorriso verdadeiro aparecer no rosto dela, pequeno, tímido, ainda cheio de medo, mas real. "Então a gente se encontra à meia-noite perto do galpão. Eu levo só o necessário. Eu te espero." "E Helena?" "Sim? Obrigado por confiar." Ela não respondeu. Só deu mais um aceno e voltou para casa. Fiquei ali parado debaixo daquela árvore seca, sentindo o sol queimar minha nuca, o coração ainda disparado. Tinha revelado tudo, tinha oferecido tudo. E contra todas as probabilidades, ela tinha aceitado. Agora só faltava a parte mais difícil, tirar ela dali sem ser pego. O dia passou devagar como nunca. Cada minuto parecia uma hora. Trabalhei mecanicamente, consertando o que mandavam consertar, carregando o que mandavam carregar. Mas minha cabeça estava longe. Estava no plano, na fuga, nos riscos, no que podia dar errado. E eram muitas coisas. Arnaldo podia descobrir. Geraldo podia aparecer antes da hora. Helena podia mudar de ideia. As possibilidades de fracasso eram infinitas. Mas eu não podia pensar nisso. Tinha que focar no que precisava fazer, preparar a mochila com o mínimo necessário, estudar a estrada, calcular quanto tempo levaria para chegar na cidade mais próxima. Tudo precisava funcionar. À noite, fingi dormir cedo. Deitei no galpão, fechei os olhos e esperei. A fazenda foi ficando quieta aos poucos. As luzes da casa grande se apagaram. Os cachorros pararam de latir. O silêncio do campo tomou conta de tudo. Só ficou o som das cigarras e do vento batendo nas telhas soltas do galpão. Quando olhei no relógio que trouxe escondido na mochila, eram 11h30. Levantei devagar, peguei minhas coisas e saí do galpão sem fazer barulho. A lua estava cheia, iluminava tudo com uma luz prateada fantasmagórica. Dava para ver bem. Bom pra gente. Ruim porque também ficávamos mais visíveis. Fiquei esperando perto da porteira dos fundos, o coração batendo forte, as mãos suando, pensamentos voando. E se ela não viesse? E se tivesse desistido? E se tivesse percebido que eu era só mais um aproveitador tentando enganar ela? Os minutos passavam e cada segundo era uma tortura. Então vi uma silhueta se movendo no escuro. Vinha caminhando agachada, tentando não fazer barulho. Era Helena. Trazia uma trouxa pequena nas mãos. Devia ter umas poucas roupas ali dentro. Quando chegou perto,
Vi que estava com o mesmo vestido surrado de sempre. Não tinha mais nada. Não tinha outra roupa. Não tinha sapatos melhores. Não tinha nada de valor porque nunca tiveram nada de valor para ela. Tá pronta? Sussurrei. Ela assentiu, mas vi o medo estampado no rosto. Estava tremendo. Coloquei a mão no ombro dela. Tentei passar firmeza. Vai dar certo. Confia em mim. Tô tentando. Ela sussurrou de volta. Abrimos a porteira devagar, rezando para não fazer barulho. As dobradiças velhas rangeram um pouco, mas nada muito alto. Passamos os dois, fechei a porteira atrás e começamos a caminhar pela estrada de terra. Rápido, silencioso. Cada passo era um passo para longe daquele lugar. Cada metro era um metro de liberdade. Andamos uns 20 minutos em silêncio total, só ouvindo nossos passos na terra fofa, nossa respiração ofegante. Eu olhava para trás o tempo todo, verificando se ninguém vinha atrás. Helena andava ao meu lado, abraçada na trouxa, olhando para o chão. O medo ainda dominava ela. Quando já estávamos longe o suficiente da fazenda, parei. Helena parou também, me olhou assustada. O que foi? Alguém vem vindo? Não, só queria saber se você está bem. Se aguenta caminhar a noite toda. Ela olhou para os próprios pés. Estava descalça. Os pés já estavam sujos de terra, arranhados. Não tinha percebido antes. Tirei minha botina na hora. Calça isso. Não, Zé. Quer dizer, Marcelo, você precisa. Eu tenho meia. Você não tem nada. Calça. Ela hesitou, mas no final obedeceu. Calçou a botina grande demais para ela, amarrou os cadarços apertado. Não serviu bem, mas era melhor que nada. Coloquei minha mochila nas costas e voltamos a caminhar. Agora eu é que estava de pés no chão. Sentia cada pedra, cada espinho, cada irregularidade do chão, mas não reclamei. Aquele era o mínimo que podia fazer por ela. Caminhamos horas, a noite era quente, abafada, sem vento. O suor escorria por nós dois. Minha garganta estava seca, meus pés doíam, minhas costas reclamavam do peso da mochila, mas continuei andando. Helena ia ao meu lado, calada, respirando pesado, mas não reclamando. Ela era forte, mais forte do que parecia. Devia ser umas 3 da manhã quando ela tropeçou e quase caiu. Segurei ela no braço, evitei que batesse no chão. Desculpa, ela disse, a voz cansada. Tô tão cansada. Vamos parar um pouco, descansar. Não dá, a gente precisa continuar. Não adianta você desmaiar no meio da estrada, Helena. Vamos parar 10 minutos, beber água, recuperar o fôlego. Saímos da estrada e sentamos embaixo de uma árvore. Abri a mochila, peguei a garrafa de água que tinha enchido antes de sair. Ofereci para ela primeiro. Helena bebeu com desespero, a água escorrendo pelos cantos da boca. Quando terminou, limpou a boca com as costas da mão e me devolveu a garrafa. Obrigada. Bebi também. A água estava morna, com gosto de plástico, mas era a melhor coisa do mundo naquele momento. Guardei a garrafa, encostei a cabeça no tronco da árvore, fechei os olhos por uns segundos. O cansaço era imenso, mas não podia dormir, não podia baixar a guarda. Marcelo! A voz de Helena veio baixa no escuro. Sim! Você acha mesmo que vai dar certo? Que a gente vai conseguir chegar? Abri os olhos, olhei para ela. Mesmo no escuro dava para ver a dúvida estampada no rosto. A insegurança. O medo de estar fazendo a escolha errada. Vai dar certo, disse eu com convicção. Pode não ser fácil, pode não ser rápido, mas vai dar certo, porque a gente está fazendo a coisa certa. E no fundo, Helena, você sabe disso. Ela ficou quieta por um tempo. Então falou, a voz trêmula. Eu nunca tive ninguém que lutasse por mim. Ninguém nunca quis me proteger. Você é o primeiro. E eu não sei como lidar com isso. Meu peito apertou. Estirei a mão, segurei a mão dela. Dessa vez ela não puxou. Deixou nossos dedos entrelaçados ali no escuro. Você vai aprender, disse eu, e eu vou te ensinar que você merece ser protegida, merece ser cuidada, merece ser amada. Ela começou a chorar de novo, mas eram lágrimas diferentes, não de dor, de alívio talvez, de esperança.
Deixei ela chorar ali, segurando sua mão, sem pressa. Quando ela se acalmou, limpou o rosto, levantou. Vamos, quero chegar antes do sol nascer. Levantei também. Colocamos a mochila nas costas de novo e voltamos para a estrada. Agora andávamos de mãos dadas e, de alguma forma, aquilo dava força, dava coragem, fazia parecer que não estávamos sozinhos naquilo, que éramos uma dupla, uma equipe, dois contra o mundo. Quando o céu começou a clarear no horizonte, as primeiras luzes do amanhecer pintando tudo de laranja e rosa, vimos a cidade ao longe, pequena, pobre, mas era civilização, era salvação. Aceleramos o passo, renovados pela esperança. Meus pés sangravam, minhas pernas tremiam de cansaço, mas continuei andando. Entramos na cidade com o sol nascendo. As ruas ainda estavam vazias. Alguns cachorros vadios fareavam lixo nos cantos. Algumas casas começavam a acender as luzes. Procuramos uma lan house, uma padaria, qualquer lugar que estivesse aberto e tivesse telefone. Encontramos uma padaria pequena na praça central. Entramos ali, dois mendigos sujos e cansados. O padeiro nos olhou com desconfiança, mas não disse nada. Pedi emprestado o telefone, liguei para o Severino. Ele atendeu no terceiro toque, a voz sonolenta. Alô? Severino, sou eu. Marcelo. Patrão? Onde você tá? Tá tudo bem? Tô bem. Tô numa cidade chamada Porangatu. Preciso que você venha me buscar. Urgente. Porangatu, mas isso é longe. O que aconteceu? Vou explicar quando você chegar. Só vem e traz dinheiro. Bastante. Tá bom, patrão. Saio agora mesmo. Deve chegar aí umas 2, 3 horas. Te espero na Praça Central. E Severino? Sim? Obrigado. Desliguei. Olhei para Helena sentada numa cadeira de plástico, os olhos fechados de cansaço. Ela tinha vencido, tinha conseguido, tinha saído daquele inferno e estava ali, viva, livre. Sentei ao lado dela, segurei sua mão de novo. Deu certo. Meu capataz está vindo buscar a gente. Ela abriu os olhos devagar, me olhou. E pela primeira vez, vi um sorriso verdadeiro. Um sorriso que alcançava os olhos, que trazia luz para o rosto cansado. A gente conseguiu, ela sussurrou. A gente conseguiu, repeti. E ali, naquela padaria simples, sentados em cadeiras de plástico, sujos e cansados, mas livres, sentimos algo que nenhum dos dois sentia há muito tempo. Sentimos esperança. Sentimos que talvez, só talvez, o futuro pudesse ser diferente. Severino chegou 3 horas depois numa caminhonete preta, levantando poeira na Praça Central. Quando ele desceu do carro e me viu, arregalou os olhos. Eu devia estar irreconhecível. Sujo, descalço, barbudo, magro, parecia um andarilho, não o patrão dele. Meu Deus do céu, patrão, o que aconteceu com o senhor? Longa história, Severino. Vou contar no caminho. Essa aqui é a Helena. Helena tinha se levantado da cadeira e ficou meio escondida atrás de mim. Ainda tinha medo, ainda estava insegura. Severino olhou para ela, para mim, de novo para ela. Não entendeu nada, mas era esperto o suficiente para não perguntar na frente de todo mundo. Prazer, dona Helena, disse ele, tirando o chapéu. Vamos embora então? Entramos na caminhonete, eu na frente com Severino, Helena no banco de trás. Ela olhava pela janela, com os olhos arregalados, como se estivesse vendo o mundo pela primeira vez. E, de certa forma, era exatamente isso. Ela nunca tinha saído daquela região. Nunca tinha andado de carro, nunca tinha visto nada além daquela fazenda e daquele vilarejo miserável. No caminho, contei tudo para o Severino. Meu plano de fingir ser peão. O que encontrei na fazenda do Arnaldo. A situação de Helena. A fuga. Ele me ouviu em silêncio, balançando a cabeça de vez em quando, assobiando baixo quando a história ficava mais pesada. O senhor é louco, patrão. Louco, mas corajoso, e fez a coisa certa. Essa moça não merecia aquele destino. Ninguém merece, disse eu, olhando pelo retrovisor para Helena. Ela tinha adormecido no banco de trás, a cabeça encostada na janela, o rosto finalmente relaxado. Chegamos na fazenda no meio da tarde.
Quando a caminhonete passou pela porteira e Helena acordou, ela ficou boquiaberta. Minha fazenda era 10 vezes maior que a do Arnaldo. Pastos imensos, gado por todo lado, estruturas bem cuidadas, casa grande de verdade. Ela olhou para tudo aquilo com uma mistura de medo e admiração. "Tudo isso é seu?" perguntou ela, a voz fina. "É", respondi. "E agora é seu também, enquanto você quiser ficar." Paramos em frente à casa. Desci, abri a porta para ela. Helena desceu devagar, olhando para a casa enorme, para os empregados que vieram ver o patrão, que tinha voltado diferente. Percebi o desconforto dela. Aquele mundo era assustador, era grande demais, rico demais, longe demais da realidade que ela conhecia. Pedi para Severino dispensar todo mundo, que eu precisava de privacidade. Ele obedeceu, mandou o pessoal voltar para o trabalho. Quando ficamos sozinhos, segurei a mão de Helena. "Vem, deixa eu te mostrar a casa." Entramos juntos. A casa estava como eu tinha deixado. Limpa, organizada, mas vazia, sem vida. Mostrei os cômodos para ela. A sala grande, a cozinha espaçosa, os quartos, a biblioteca. Ela ia entrando em cada lugar com cuidado, como se tivesse medo de quebrar alguma coisa, ou de sujar, ou de não merecer estar ali. "Helena, relaxa. Essa casa é sua agora. Você pode ir onde quiser, mexer no que quiser. Não precisa ter medo. É tudo muito grande", ela disse a voz baixa. "Muito bonito. Eu não sei se consigo me ver morando aqui." "Vai conseguir. Só precisa de tempo." Levei ela para o quarto de hóspedes que tinha preparado antes de sair. Abri a porta, mostrei a cama de casal, o guarda-roupa, a janela com vista para o pasto. Coloquei a trouxa dela em cima da cama. "Esse é seu quarto, só seu. Ninguém vai entrar aqui sem sua permissão. Meu quarto fica no fim do corredor. Se você precisar de alguma coisa, é só me chamar. Mas você tem total privacidade." Ela olhou para a cama, para os lençóis limpos, para o travesseiro fofo. Seus olhos encheram de lágrimas de novo. Eu nunca tive uma cama só para mim. Sempre dormi numa cama velha dividida com outros empregados. Meu coração quebrou de novo. Cada revelação sobre a vida dela era uma facada. Mas agora ia ser diferente. Agora ela tinha dignidade, tinha espaço, tinha valor. Agora tem. E você pode descansar quanto precisar. Deve estar exausta. Você também deve estar, ela disse, me olhando. Seus pés. Olhei para os meus pés ensanguentados e sujos. Nem tinha percebido a dor de tanto que estava focado em deixar ela confortável. Vou cuidar disso. Você descansa. Deixei ela sozinha, fechei a porta devagar. Fui para o meu quarto, lavei os pés na pia do banheiro, limpei os ferimentos, coloquei band-aid onde precisava. Depois tomei um banho demorado, deixando a água quente levar a sujeira, o cansaço, a tensão. Quando saí do banho e me olhei no espelho, vi um homem diferente. Ainda era eu. Mas algo tinha mudado. Tinha propósito de novo. Tinha razão para acordar amanhã. Dormi algumas horas. Quando acordei, já era noite. Levantei, coloquei uma roupa limpa e fui até a cozinha. Helena estava lá, preparando algo no fogão. Tinha tomado banho. Vestia uma das camisas minhas que deixei no quarto dela para usar, enquanto não comprávamos roupas. A camisa era enorme nela. Ia até os joelhos. Os cabelos estavam soltos, ainda molhados. Ela estava descalça, mexendo uma panela no fogo. "Mas que cheiro bom!" disse eu, me aproximando. Ela se virou, deu um sorrisinho tímido. "Achei uns ingredientes na geladeira. Tô fazendo um caldo. Espero que você não se importe." "Claro que não. Fica à vontade. Essa cozinha é sua também." Sentamos para comer juntos na mesa grande da cozinha. O caldo estava delicioso, simples, mas feito com capricho. Comemos em silêncio no começo. Depois Helena falou: "Marcelo?" "Sim? O que vai acontecer agora?" Era uma boa pergunta.
Uma pergunta que eu não tinha resposta completa. Depende de você. Você pode ficar aqui quanto tempo quiser. Pode decidir o que quer fazer da vida. Se quiser estudar, eu pago. Se quiser trabalhar com outra coisa, eu ajudo. Se quiser só descansar e curar as feridas, você pode. Não tem pressa, não tem cobrança. E aquela proposta de casamento? Meu coração acelerou. Pensei que ela tinha esquecido. Ou fingido que eu não tinha falado aquilo. Continua valendo. Se você quiser, claro. Mas sem pressão nenhuma, Helena. Eu não te trouxe aqui para te aprisionar de novo. Te trouxe para te libertar. Se você quiser ser minha esposa, eu vou ser o homem mais honrado do mundo. Mas se não quiser, tudo bem também. A gente pode ser amigos. Pode ser família. Pode ser o que você precisar que eu seja. Ela mexeu a colher no prato. Pensativa. Eu preciso de tempo, disse ela, depois de um silêncio longo. Preciso entender o que eu quero, quem eu sou. Passei a vida inteira sendo o que os outros queriam que eu fosse. Agora eu preciso descobrir o que eu quero ser. Você tem todo o tempo do mundo, disse eu sorrindo, e eu vou estar aqui, esperando, sem pressão, sem cobranças, só esperando. Passaram-se 3 meses. 3 meses que mudaram tudo. Helena floresceu como uma planta que finalmente encontrou terra boa e água suficiente. No começo, ela ainda andava pela casa com cuidado, com medo de ocupar espaço. Mas aos poucos foi se soltando. Foi entendendo que ali era lar dela também. Que não era hóspede, não era empregada, era dona. Comprei roupas novas para ela. Levei ela na cidade, deixei escolher o que queria. Ela escolheu coisas simples, mas com gosto. Vestidos de algodão, calçados confortáveis, nada muito chamativo. Dizia que não estava acostumada com luxo e não queria se acostumar. Preferia coisas humildes, coisas que faziam sentido para ela. Helena começou a cuidar da horta. Disse que sempre gostou de plantar, mas nunca teve espaço próprio para fazer isso. Fez um canteiro enorme nos fundos da casa. Plantou verduras, temperos, flores. Passava horas ali, com as mãos na terra, o rosto relaxado, um sorriso suave nos lábios. Era bonito de ver. Era a cura acontecendo. Conversamos muito nesses meses. Longas conversas na varanda, olhando o pôr do sol. Ela me contou mais sobre a infância, sobre como sempre soube que era diferente dos outros na família. Como sempre foi tratada como fardo, como aprendeu a se tornar invisível para não incomodar. Cada história era dolorosa, mas ela contava sem rancor, sem ódio. Ela tinha uma bondade dentro dela que nenhum sofrimento conseguiu matar. Eu contei sobre Cristina, sobre o casamento breve, mas feliz, sobre a dor de perder ela e o filho no mesmo dia, sobre como achei que nunca mais ia sentir nada por ninguém. Sobre como me fechei para o mundo e sobre como Helena tinha mudado isso. Tinha me mostrado que ainda havia humanidade, que ainda havia luz. Um dia, depois do jantar, estávamos sentados na sala. Eu lia um livro, ela bordava uma toalha. Um silêncio confortável preenchia o ambiente. De repente, ela largou o bordado, olhou para mim. Marcelo? Sim? Levantei os olhos do livro. Eu quero aceitar. Meu coração parou por um segundo. Aceitar o quê? Seu pedido. Quero casar com você. Fechei o livro devagar. Olhei para ela. Helena estava séria, mas havia certeza no olhar. Tem certeza? Não precisa fazer isso por gratidão, não precisa. Não é gratidão. Ela me interrompeu. Eu também pensei que fosse no começo. Pensei que era só porque você me salvou. Mas esses meses aqui me mostraram outra coisa. Me mostraram que você é um homem bom, um homem que cuida, um homem que me vê de verdade. E eu acho que estou me apaixonando por você. Aos poucos, do jeito certo. Levantei da poltrona, ajoelhei na frente dela, segurei suas mãos. Helena, eu não tenho anel agora. Não tenho nada preparado, mas eu prometo que vou passar o resto da minha vida te fazendo sentir amada, te fazendo sentir valiosa, te mostrando que você sempre foi digna, desde o começo. Ela sorriu. Um sorriso verdadeiro, largo, bonito. Eu não preciso de anel, só preciso de você, do seu respeito, da sua honestidade. E você já me deu isso.
Nos casamos 2 semanas depois. Foi uma cerimônia simples na igreja da cidade. Só Severino e alguns empregados de testemunhas. Helena usou um vestido branco simples que compramos na cidade. Eu usei o terno que tinha guardado desde o enterro da Cristina. Não foi um casamento de conto de fadas. Não teve festa grande, banda, convidados importantes. Mas foi o casamento mais honesto que já vi. 2 pessoas feridas, escolhendo se curar juntas. A vida foi se ajustando depois disso. Helena assumiu a casa com carinho, não como empregada, mas como dona. Mudou algumas coisas, trouxe vida para espaços que estavam mortos. Plantou flores na varanda, pendurou cortinas coloridas, encheu a casa de cheiros bons vindo da cozinha. A fazenda deixou de ser um lugar vazio, virou lar. Severino e os outros empregados adoraram ela. Ela tratava todos com respeito, com gentileza. Aprendeu os nomes, perguntava das famílias, ajudava quando precisava. Ela conhecia o valor do trabalho duro e nunca olhou ninguém de cima. Rapidamente se tornou querida e respeitada por todos. Quanto a mim, aprendi algo que nunca imaginei. Aprendi que a riqueza é um teste que a maioria das pessoas falha. Quando fingi ser pobre, vi a verdadeira natureza das pessoas ao meu redor. Vi desprezo, indiferença, crueldade. A única que passou no teste foi Helena, a rejeitada, a invisível, a que não tinha nada. Ela me ofereceu bondade quando eu não valia nada aos olhos do mundo, e isso mostrou quem ela realmente era. Uma alma rara, uma alma pura. Uma tarde, 6 meses depois do casamento, estávamos sentados na varanda olhando o sol se pôr. Helena estava grávida de 3 meses. Descobrimos na semana anterior. Ela segurava minha mão, a outra mão no ventre ainda pequeno. "Você acha que eu vou ser uma boa mãe?" Ela perguntou, a voz carregada de insegurança. "Acho que você vai ser a melhor mãe do mundo. Porque você sabe o que é não ser amada e nunca vai deixar nosso filho sentir isso." Ela encostou a cabeça no meu ombro. Eu nunca imaginei que minha vida podia ser assim. Feliz, tranquila, cheia de amor. Você merecia isso desde sempre, Helena. Só demorou para chegar. Ficamos ali em silêncio, vendo o céu ficar vermelho, depois laranja, depois roxo. Pensei em tudo que tinha acontecido. Minha decisão louca de abandonar tudo, a jornada por fazendas sendo humilhado, o encontro com Helena, a fuga no meio da noite, a revelação, o casamento e agora a chegada de uma nova vida. Entendi então que minha busca nunca foi realmente sobre encontrar amor, foi sobre encontrar verdade. E verdade eu encontrei. Encontrei em Helena, a mulher que me viu quando eu era ninguém, a mulher que me ofereceu dignidade quando ninguém mais ofereceu, a mulher que escolheu a bondade mesmo quando o mundo foi cruel com ela. Ela entrou na minha vida como a rejeitada, a invisível, a que não valia nada aos olhos de todos, mas saiu como minha esposa, como a dona da fazenda, como a mãe do meu filho, como a razão de eu acordar todo dia acreditando que ainda existe coisa boa nesse mundo. E no fim, aprendi a lição mais importante. A riqueza revela quem as pessoas fingem ser, mas a pobreza revela quem elas realmente são. E quando você tira tudo de um homem, quando você o reduz ao básico, ao essencial, aí sim você vê sua verdadeira natureza. Aí sim você encontra as almas que valem a pena. Helena viu meu valor quando eu não tinha nada, e isso fez dela a pessoa mais rica que já conheci. Porque ela tinha o que dinheiro não compra: humanidade, empatia, amor verdadeiro. Olhei para ela, sentada ali do meu lado, a barriga começando a crescer com nosso filho, o rosto tranquilo, os olhos brilhando com a luz do entardecer. E soube, com absoluta certeza, que tinha encontrado o que procurava. Tinha encontrado a porta do recomeço. E ela tinha nome, tinha rosto, tinha história. Chamava-se Helena. E era a mulher que me ensinou que os rejeitados do mundo são muitas vezes os escolhidos de Deus, que os invisíveis são os que melhor enxergam e que o amor verdadeiro não precisa de riqueza para existir.
Só precisa de dois corações dispostos a se encontrar no meio da escuridão e escolher juntos caminhar em direção à luz. Às vezes, as histórias mais bonitas nascem nos lugares mais improváveis. Às vezes, as pessoas mais valiosas são exatamente aquelas que o mundo insiste em ignorar. E às vezes, tudo o que precisamos para recomeçar é encontrar alguém que nos veja de verdade, que nos enxergue além das aparências, além do dinheiro, além das posições sociais. Alguém que veja nossa alma, nossa humanidade, nossa essência. E quando encontramos essa pessoa, descobrimos que a riqueza verdadeira nunca esteve nas coisas que possuímos, mas nas conexões que construímos, nas escolhas que fazemos, no amor que compartilhamos e na coragem de recomeçar.